Boa noite, André. Nós vamos começar agora, 7h30, e vamos terminar quando o ponteiro chegar aqui, às 8 horas. Então essa é a nossa proposta. Já tem alguns irmãos aí entrando. Andréia, Leni Motovani, Isaías Nogueira está assistindo. A irmã Carmen, só gente boa. Bárbara, Andréia, Eliane Aparecida, Leonardo Gomes. Muito bem, que legal. Essas lives têm sido muito edificantes. E pelo menos pretendo, nesta noite, ser útil de alguma forma. Que esse tema que a gente vai tratar nesta noite seja abençoador para a sua vida. Essa quarentena, nós temos visto tanto a questão de perdas como de ganhos, né? Então, nós vamos falar hoje a respeito disso, porque quando a gente fala de perdas, a gente fazendo uma análise do mundo, dos países, das nações, o que está acontecendo, a gente tem visto muitas nações sofrendo com perdas irreparáveis, né? Irreparáveis no caso de vidas, e são muitas. Então isso tem acontecido em todo mundo. Mas também a gente tem a possibilidade de ter um desemprego em massa, alguma coisa assim. Mas vamos orar para que no Brasil não aconteça isso. Mas a possibilidade de uma crise, isso dizem aí os estudiosos que é algo que já está quase definido, ou que irá acontecer em algumas nações. Mas nós vamos orar para no Brasil não ser dessa forma. Acontecer alguma coisa, mas seja algo bem mais brando, né? Então a gente tem convivido aí com muitos prejuízos, até mesmo os nossos alunos. O ano letivo ficou um pouco comprometido, para o ensino básico superior. E essa possível crise econômica que poderia deixar a situação da nossa nação bem complicada. Mas a gente sabe que Deus está no controle de tudo. E Ele tem o poder para mudar, além daquilo que a gente possa pensar ou imaginar. Como ganhos, a gente pode ver que essa aproximação das famílias por causa da quarentena gerou benefícios para as famílias. Às vezes o pai saía para trabalhar pela manhã e voltava só à noite. Saía o filho dormindo e voltava. Quando voltava o filho já estava dormindo. Então há também ganhos, mesmo diante desse caos todo. Eu acho que nunca se usou tanto as mídias sociais como nesses dias. E a gente tem visto que elas são muito úteis e atendem bem a essa finalidade, principalmente da comunicação do Evangelho e dessa interação que a gente pode fazer através das redes sociais. Então a gente percebe que também nós temos esse ganho com as mídias, com as lives, com as transmissões, com os cultos, muitos cultos. Eu acho que quase todas as igrejas evangélicas no Brasil têm se utilizado desse meio e tem sido muito bom. E também a questão de muitas orações, isso é ganho. A igreja tem se mobilizado, não só no Brasil, mas no mundo todo, orando, pedindo a intervenção de Deus para abreviar esses dias e Deus gerar um meio, enviar
uma luz na mente dos pesquisadores para que encontrem rapidamente um meio de dar um basta nessa pandemia e no panicodemia também. Então, esse é o cenário que nós temos visto, um cenário de perdas, mas também um cenário de ganhos, perdas e ganhos. Nós estamos sujeitos, como seres humanos, a ter perdas, mas também a gente tem experimentado alguns ganhos. Mas eu desejo falar nesta noite sobre ganhos. Keila Barcelos, um abraço no Alexandre, Keila. Muito bom estar com você aqui, viu? Cida Merlinha, paz. Adalmília, Deus abençoe. Eu estou querendo aqui desenvolver aqui um diálogo, então eu não estou olhando muito aqui para as letrinhas que estão subindo, mas a Isa está anotando ali, depois a gente dá um ok para vocês, viu? Depois a gente vai pedir a participação de vocês. Mas o que eu quero falar, quando a gente pensa nessa questão de perdas e ganho, eu pensei em algo para a gente falar nessa noite. Não sei se eu já falei lá na IBC, porque às vezes eu falo e eu esqueço. Eu não sei nem o que eu comi ontem, muito menos o que eu preguei algumas semanas, alguns meses atrás. Mas eu quero falar sobre ganhando, ganho, perdendo, eu ganho. E tem uma história que é muito interessante. Essa história ela foi contada por Júlio César de Melo e Souza, que usava o codinome ou um pseudônimo de Malbatarran. E ele escreveu em um de seus livros essa história falando sobre um filósofo grego, Protágoras, e um ex-aluno dele. O que aconteceu? Protágoras foi uma grande figura do século V a.C. Ele tinha uma escola filosófica. Era um homem de muito saber, de cultura, de falar no público e convencer. E como tinha uma escola, ele ensinava aos alunos, e os alunos pagavam para isso. E tinha um aluno que não tinha condições de pagar. Então ele fez um acordo com esse aluno de ensinar a arte do direito, da retórica, das leis e da oratória. E o aluno, quando ganhasse a primeira causa, ele pagaria os seus estudos e firmar esse contrato. Ok, está tudo certo. E assim foi. O aluno concluiu os anos de estudo para exercer o direito na Grécia, em Atenas, mas viu que tinha um campo que era mais rentável e ele passou a se dedicar ao comércio e se deu bem. Só que Protágoras, toda vez que encontrava o seu ex-discípulo, perguntava: olha, você está me devendo algo. E como no contrato, o contrato foi firmado e dizia o seguinte: quando o ex-aluno ganhasse a primeira causa, que ele estava sendo preparado para ser um advogado, ele pagaria a dívida. E o aluno sempre respondia para ele: quando eu ganhar a primeira causa, ele paga. Então aqui nós temos uma história de dois homens muito astutos, e um queria receber e o outro não queria pagar, mas se valia do contrato. Pois bem, então depois de tanta insistência, Protágoras de Abdera levou o seu ex-aluno aos magistrados para que eles decidissem essa questão. Então naquele dia, naquele momento, estavam todos ali, e o seu ex-discípulo, Enátulos, Protágoras, ele pediu a palavra diante dos magistrados antes de começar a decisão, antes da declaração da sentença.
E ele falou algo muito interessante, de senhores juízes, ou eu ganho, ou eu perco esta questão. Se eu ganhar, então a sentença me será favorável. Então, meu ex-aluno vai ter que me pagar. E se eu perder, eu também ganho, porque será a primeira causa que ele vai ganhar, e o contrato diz que a primeira causa ele tem que me pagar. E os juízes ficaram maravilhados com aquilo. Então eles disseram, pelo que parece, de qualquer modo, Protágoras vai ganhar essa questão. Mas antes da sentença, Enátulos pediu a palavra e disse, senhores juízes, eu também quero falar. Nessa decisão, nessa questão, ou eu perco ou eu ganho. Disse o astuto ex-discípulo de Protágoras. Se eu perder, não sou obrigado a pagar coisa alguma, porque eu perdi a sentença, pois não ganhei a primeira causa. E se eu ganhar, eu também não sou obrigado a pagar nada, porque a causa foi favorável a mim. Essa questão foi tão interessante que os magistrados ficaram sem saber o que fazerem. Diante de dois homens astutos, experimentados na retórica, na oratória, no discurso público de convencer, e diz Malbatarran que a história ficou sem sentença. Qual é a questão? É que eles tinham certeza de que não iriam perder nada. A única possibilidade era ganhar. E quando eu penso nisso, vem na minha mente alguns textos da Bíblia sobre a questão de ganhando, ganho, e perdendo, também ganho. Esses versos que eu vou citar, eles se aplicam perfeitamente a aquele cristão que ama a Deus, que busca a Deus e que tem no seu coração um acordo firmado com Deus. Por exemplo, Filipenses 4,13, o apóstolo Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo que ele pode todas as coisas. Que ele pode passar alguma necessidade, que ele pode ter em abundância, que ele pode passar por qualquer circunstância, porque para ele, Deus é suficiente. Ele pode passar por privações, porque na escola de Deus, tudo é ganho, tudo é ensino. Ele diz, posso ter tudo que eu precisar. Eu posso ter aquilo que o homem natural rejeita, que o homem natural ele tem isso por perda, eu tenho isso por ganho. Eu posso ter lucro naquilo que o homem natural não vê, mas que aos olhos de Deus é lucro para mim, na minha conduta, no meu dia a dia. E Paulo diz que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. E quem o fortalece é Deus. Então, nessa visão, posso todas as coisas naquele que me fortalece, significa dizer que eu ganhando, ganho, e que eu perdendo, eu ganho. Eu não tenho perda. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Filipenses 1:21, o mesmo apóstolo, ele vai dizer, porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Ora, para Paulo, ele vê que a vida com Cristo é ganho, e muito ganho. E até o morrer com Cristo também é ganho. Ele não consegue ver perda alguma. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Veja, que esta é uma visão de um cristão, daquele que tem um contrato firmado com o próprio Deus. Que ele não consegue ver perda aonde o homem natural vê perda, mas ele vê ganho aonde o homem natural não consegue ver, porque ele sabe do contrato que ele tem com Deus.
um contrato de uma aliança eterna, firmado em seu coração pelo sangue de Cristo. Se der certo, eu ganho, e se der errado, eu ganho. Vivendo, eu ganho, morrendo, ele ganha. Então, para Paulo, em qualquer circunstância, ele acabava ganhando. Se eu vivo, eu ganho, e se eu morro, eu ganho. Então estava tudo bom, estava tudo certo. Esse era o que estava no coração de Paulo. E essa afirmação se aplica a Paulo e se aplica verdadeiramente, eu creio, a todo aquele que tem o mesmo propósito que estava no coração de Paulo. Porque para mim o viver é lucro, viver é Cristo e o morrer é ganho. Isso significa dizer, o que se aplica para Paulo, se nós temos o mesmo sentimento que ele tem, se o nosso viver é Cristo, e entendemos que até a nossa morte é ganho, ele se aplica a nós. E isso é maravilhoso. Ele escrevendo aos Romanos, capítulo 8, 28, diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Chamados segundo o seu propósito. Então esse texto eu entendo que ele não se aplica àqueles que não amam a Deus, mas se aplica àqueles que amam a Deus. É o que ele está dizendo aqui, ó. Juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo um propósito específico do próprio Deus. Todas as coisas contribuem, coisas boas e coisas que aparentemente não são boas. Elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós estamos em casa, estamos numa quarentena, estamos sendo privados de alguma coisa ou de muitas coisas, mas mesmo assim estas coisas cooperam, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então até mesmo o que está acontecendo nas nações, de qualquer forma, contribui para o bem daquele que ama a Deus, daquele que é chamado segundo os propósitos de Deus. Se você lembra bem, aconteceu um fato em Gênesis, vai narrar isso aí, Jacó no Vale de Jaboque, quando ele entra ali com o coração amargurado, e naquele momento aconteceu algo maravilhoso, porque ele entrou como Jacó e saiu como Israel. Todas as coisas cooperam. Ele amava a Deus? Amava. Estava numa situação difícil e crítica? Estava. A gente sabe o que iria acontecer com o irmão dele vindo com 400 guerreiros, cheio de ódio no coração. E Deus mudou a sorte de Jacó e transformou Jacó em Israel, um príncipe, um homem que lutou com os homens e com o próprio Deus, no que o texto diz com relação ao anjo, e prevaleceu. Então, todas as coisas elas podem cooperar. Paulo, quando ele teve aquela experiência em Damasco, na estrada de Damasco, o texto diz que ele perdeu as suas vistas. E depois Deus envia Ananias para orar pela vida de Paulo, e ele recupera suas vistas. Perdeu as vistas por um momento, mas depois ele recupera suas vistas físicas, mas também ele ganha algo maravilhoso, que foi a visão espiritual que ele não tinha antes. Paulo, apesar de toda o seu ódio pelo cristianismo naquele momento, enquanto ele se chamava Saulo, era um homem temente a Deus. Ele amava a Deus. Achava que o cristianismo estava errado. Achava que Cristo não era o Filho de Deus. Mas a sua experiência mudou completamente aquilo. Então ele perdeu as vistas, Deus restaurou, mas lhe deu novas vistas espirituais, celestiais, que ele passou a ver o reino de Deus acima de todas as coisas, a ponto de fazer essas declarações, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Vivendo com Cristo, eu ganho. Morrendo é lucro. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu
propósito. Então ele entendia isso. Ele perdeu de ser um fariseu, mas ganhou. Deus o tornou um cristão, excelente cristão, dos mais excelentes que já passaram pela face da terra. Então essa questão de ganhando ganho, perdendo ganho, só se aplica àquele que ama a Deus. Por isso que isso aqui, ó, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esses de fato entram em qualquer crise. A igreja na China é a igreja talvez mais perseguida no mundo, que é um sistema comunista, fechado, que buscou talvez exterminar a igreja nesses últimos 60, 70 anos. Não conseguiu nada, é a maior igreja do mundo. Aquilo que parecia perda é ganho. A igreja perseguida não tem seus templos, mas se reúnem nos bambuzais, nos campos, em locais secretos, e eles cresceram de uma forma assustadora. Aquilo que parecia ser perda, porque não podiam fazer um culto público, se tornou ganho. Eles conseguem de uma forma extraordinária se multiplicar. Multiplicar o evangelho na China. Isso nós sabemos bem disso. Se ganhar, eu ganho, se perder, eu ganho. É sempre assim, mas com Deus, não pode ser de outra forma. O homem natural, ou ele ganha ou ele perde. Mas o cristão, aquele que ama de fato a Deus, o Criador, o Altíssimo, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, esse cristão que é chamado segundo os propósitos de Deus, esse sempre ganha. Independente das circunstâncias à sua volta, do que esteja acontecendo em um país, em uma nação, no mundo, ele não depende disso. Ele sempre será vitorioso. E quero fechar com o que Paulo disse em Romanos 8, 38, 39. Pois estou convencido de uma coisa, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Nada pode nos separar, nada pode nos fazer perder. Por causa do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, e Cristo Jesus não é outro senão o nosso Senhor. Então nós estamos bem. Nós estamos guardados pelo Pai e pelo aquele que é o nosso Senhor. Aquele que está acima de todas as coisas e que trouxe à existência todas as coisas pela palavra do seu poder. Aquele que pode transformar o que aparentemente seria uma perda em ganho na minha vida e na sua vida. Na verdade, tudo com Cristo é ganho, é lucro. Então, se nós somos de Cristo, nós podemos entender que já temos tudo. Porque nós temos Cristo em nossos corações. Nós não temos perda alguma mais. As coisas que nós somos privados, às vezes, dessa terra, que o próprio Senhor nos privou, são coisas que a eternidade provará que valeu a pena sermos privados delas. Porque existem coisas excelentes. E o que Deus nos privou foi para o nosso bem. Então podemos ter em plena consciência que tudo é ganho, mas somente com Cristo. Que Deus abençoe você nesta noite. E você tenha essa convicção no seu coração de que nós temos sempre com Cristo a vitória. Ganhando, ganho. Ganhamos. E perdendo, ganho. Ganhamos. Com Cristo não há perda, mas só ganho. E só vitória. E que Deus abençoe a sua vida. E que o seu coração esteja motivado por Deus para que você tenha essa visão. A sua mente é de Cristo, seu coração é de Cristo. Não há espaço para derrota aí dentro. A circunstância pode ser qual for. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece.
Não só podemos todas as coisas naquele que fortalece, como todas as coisas também contribuem para o nosso bem. E isso já foi chancelado pelo Altíssimo, pelo nosso e sublime e maravilhoso Deus, que tudo sustenta pelo seu poder, e que toda a terra, com esse pânico todo, está sob o seu controle. Deus abençoe a sua vida, e quero conversar um pouco aqui com você, antes de nós orarmos. Nós temos aqui alguns motivos. Vamos ver aqui quem está assistindo. Bruna legal. Olha o Bruninho, tio Bruninho. Que legal, Bruno. Temos aí uma galera boa do Ceará. Como as letrinhas aqui passam tão rápido, eu não consigo ver. E a Isis, ela colocou aqui do meu lado algumas pessoas. Dona Geralda, Dona Mariana Morim, Dona Mariana Cardoso, nós temos aí a Keila, a Raeli, minha sobrinha lá em São Paulo, Rodolfo Curitiba, Rodolfo, você não está dormindo, eu sei, Fátima e Odílio, família muito boa. A Isabel e o Silas aqui em Três Corações, Eric e Flávia lá em Varginha, o Bruno e a Suzy lá em Fortaleza, Maria Clara, minha sobrinha Maria, que legal, fico muito feliz com isso. Mas que Deus continue abençoando vocês todos, viu? E obrigado por eu ter entrado aí na sua casa. E obrigado por ter deixado a palavra entrar no seu coração. Deus continue abençoando a sua vida. E nós temos aqui alguns pedidos de oração. Nós temos aqui da Dona Mariana, que pede oração pela sua família, pelos pastores, governantes. E mandou um abraço para todos. Dona Mariana, firme e forte. Que Deus abençoe a sua vida. Mas eu queria também colocar aqui que nós devemos orar intensamente pelos nossos governantes. A Luísa, Luísa, que legal que você está aí com a Suzy. Nós devemos orar pelos nossos governantes, devemos orar pelo nosso Brasil, pela saúde pública, para que Deus abrevie esses dias de pandemia, que haja uma solução mais breve, orar para Deus amenizar o sofrimento das nações e para que Deus estabeleça paz sobre a terra. Que Deus tire esse mal que tem tragado tantas vidas aí em várias partes do mundo. Os Estados Unidos continua perdendo tantas pessoas. E a previsão é que isso vá mais adiante. Mas devemos pedir a Deus para agir de uma forma poderosa, mostrar que Ele está no controle de tudo. A Bárbara pediu oração pelos profissionais da saúde. Devemos também continuar orando pelos profissionais da saúde. Todos aqueles que trabalham nos hospitais estão envolvidos com a saúde pública. Todos eles. A Bárbara pede isso. Oração pela Adriana Manso, pela família dela. Ela pede oração pela família dela. E deixa eu ver aqui. Eu acho que já me perdi. As letrinhas já subiram aqui e já estão não sei lá onde. De forma que eu vou pedir uma coisa para você. Um abraço, Keila. Kênia. Deus abençoe. Max Kênia. Kênia Max. Eu vou pedir para você tirar um momento nesse... A gente está orando por esses pedidos. Eu acho que é muito importante. A Bíblia diz que Deus escuta a oração do justo. E nós devemos... Kênia pediu oração para os autônomos. Para os autônomos, tá certo. Nós vamos orar por todos. Você pode fazer uma lista agora e incluir aqui os que já estão colocando. E depois você vai para o seu cantinho aí, na sua casa, porque eu vou com a Isis aqui, eu vou estar orando. Depois que eu encerrar aqui, já estou encerrando, porque o ponteiro já está aqui, conforme eu falei. Eu vou encerrar. Mas
eu queria que você também tivesse esse propósito de estar orando agora, nesse momento, com a sua família. Talvez você esteja aí com 2, 3, 4 pessoas aí do seu lado. Então, ore, peça a Deus para abençoar as nações, esses propósitos que eu já falei aqui, e também os que alguns irmãos estão colocando aqui. Ok? Um abraço para todos vocês aqui, Três Corações, e para aqueles que estão mais distantes, que estão acompanhando as lives aqui da Igreja Batista Central, e que Deus abençoe todos vocês. Vamos orar pela nossa nação. Eu vou fazer uma breve oração e depois eu vou pedir mais uma vez. Ore com aquele que está aí do seu lado. Peça a Deus para abençoar e abreviar esses dias, porque nós precisamos voltar a uma rotina produtiva, ao normal, aquilo que é normal, porque nós estamos num momento anormal e que tem gerado muitos conflitos para muitas famílias. E tem muitas famílias padecendo necessidades por causa dessa pandemia e das suas privações. Ok? Eu vou orar. Um abraço para todos vocês. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Monique, Matiaso, Bertioga, São Paulo. Deus abençoe você, Monique. E todos vocês. Eu acho que eu fico meio perdido aqui. E as letrinhas passam aqui com uma velocidade mais rápida do que naquele canal. Então, às vezes eu não consigo acompanhar vocês. Vocês me entendem. É assim mesmo. Depois que o cabelo começa a ficar branco, a gente fica mais lento. Tudo funciona mais lento. Mas eu vou estar orando. E um abração para todos vocês. Deus continue abençoando. E uma ótima semana. Senhor, peço que o Senhor abençoe todos esses meus irmãos, todos que estão acompanhando as nossas lives, que o Senhor sustente, fortaleça seus corações e que eles entendam que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Se somos mais do que vencedores, então em tudo nós vencemos em Cristo e com Cristo, ganhando há ganho para nós. E perdendo sempre há ganho, porque Deus muda os propósitos, muda as situações para beneficiar aqueles que amam a Deus. Então abençoe a cada um desses que estão aqui conosco. Abençoe o nosso país, a nossa nação, nosso presidente e todas as estratégias do governo. Que o Senhor abrevie esses dias maus e nos dê a paz. E nos dê a bênção de ter uma economia renovada. O Senhor console todos aqueles que perderam familiares e que o Senhor guarde aqueles que estão nos hospitais. Nos conceda o bem de um medicamento que possa, ó Deus, neutralizar o coronavírus. Abençoe o nosso Brasil. Abençoe as nações. Abençoe o nosso povo. Ó Deus, eu peço e te suplico, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Vou encerrar. O ponteiro já chegou aqui. Então, que Deus abençoe e uma excelente semana para todos vocês. Um abraço.